Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por um motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Este é um exemplo do modo como Jesus ensina o seu modelo de santidade. Enquanto os fariseus e saduceus observavam preceitos ao pé da letra, sem se preocupar de fato com a santidade dos mandamentos de Deus, mas apenas a superficialidade de uma lei, de um preceito, Jesus vai ao mais profundo, é mais radical, é mais exigente. Por isso que Jesus fala: olha, o adultério não é só se você praticar de fato um ato de adultério, e sim quando o olhar é dirigido com o desejo, já comete adultério. Então Jesus mostra que a santidade, o modelo de santidade que ele propõe para todos, é um modelo mais profundo do que esse que vai ao pé da letra, ao rigorismo de uma lei. E é por isso que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então Jesus, ele reinterpreta os mandamentos dados por Deus, a lei, os profetas, explicando o sentido dos mandamentos, o sentido mais profundo dos mandamentos. E o trecho selecionado pela liturgia de hoje vai falar do adultério e do divórcio, né? Que também muitas vezes favorecia apenas o homem, a posição masculina, né? A mulher era adúltera, nunca o homem era adúltero, né? O divórcio deixava a mulher desprotegida totalmente e ela ficava penalizada até mesmo para contrair uma nova união, quase sendo equiparada depois a uma pecadora pública. Então Jesus reinterpreta dizendo que qualquer um, mesmo esse, se deixar uma mulher, repudiar uma mulher, ele também é adúltero. Então Jesus está mostrando a profundidade, que o pecado nasce não na desobediência de uma letra, de um preceito, mas o pecado nasce dentro, no interior, onde é formulada o desejo, que a Bíblia chama de concupiscência. O Catecismo da Igreja Católica, quando fala de pecado, parágrafo 1850, diz o seguinte: pecado é ofensa a Deus, né? E aqui o salmo que é citado é o Salmo 50, né? Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Então, pecado, o que é? Antes de tudo, uma ofensa a Deus. Ergue-se contra o amor de Deus e desvia dele os nossos corações. Então a raiz do pecado é essa: desviar os nossos corações do amor de Deus. Nós nos excluímos desse amor. Como o primeiro pecado, pecado de Adão, todo pecado é uma desobediência, é uma revolta contra Deus. Eu deixo de obedecer, me revolto no sentido de não vou obedecer isso aqui não serve para mim, eu penso diferente. Às vezes as pessoas têm essa postura, né? A igreja fala isso, mas eu penso diferente. Não é pecado pensar diferente, depende. Pode ser pecado pensar diferente. Se o que você está pensando diferente vai contra essa relação de amor a Deus,
essa relação de doação, essa relação de obediência, é claro que pensar diferente se torna pecado. Portanto, uma desobediência, uma revolta contra Deus por vontade de tornar-se deuses, né? E aqui a referência é o pecado do primeiro homem no paraíso, né? E depois, um pouco acima, o texto diz: o pecado é uma falta contra a razão. Então, o pecado, além de ser uma ofensa a Deus, é uma falta contra a razão, contra a verdade. Então, mentira é pecado porque é uma falta contra a verdade. Mas não é só isso, não é só mentiras, proposições falsas que são mentiras, né? Às vezes um modo de se expressar, de viver, de se comportar pode se tornar uma mentira. Consciência reta, falta contra a consciência reta também é pecado. Quando eu ajo com uma consciência já deformada, então também é pecado. E o pecado é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Então também pecado contra o próximo, a gente esquece disso, né? Às vezes a gente quer adorar a Deus e não está nem aí com a pessoa, mas o pecado contra a pessoa é um pecado também, tão grave quanto o pecado contra Deus, por causa de um apego perverso a certos bens. O apego perverso, o egoísmo, o apego ao ter, o apego ao prazer, tudo isso em detrimento do serviço a Deus, do louvor a Deus, né? Então a gente tem que se examinar, né? Como que eu vivo essa relação? Eu estou mais apegado ao ter, ao prazer e até ao fazer coisas, não dou espaço para Deus. Será que eu não estou rompendo essa relação com Deus? Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a nos manter unidos a Deus e, portanto, não na linha do pecado. Vinde, Espírito Santo, nos ajude a viver dessa maneira. Vem sobre nós para nos ajudar a não pecar contra Deus, a continuar com os olhos voltados para o Senhor e continuar nessa relação, não ofendendo a Deus com as nossas atitudes e não tendo rompimento de falta de comunhão com os irmãos que estão conosco. Dai-nos, Senhor, a graça de ter o dom da caridade em relação ao nosso próximo e o dom da obediência em relação a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.